transliteração e a pronúncia na forma correta. Capítulo 1. A transliteração do nome do Altíssimo. Vejamos a transliteração do nome do Altíssimo, letra por letra. Yud, Re, Vav, Re. Y, W, H, W. I, A, U, H. Repare que somente o último H, HA, não foi transliterado como vogal, pois está no final do nome como A, final, e por isso é mudo. A transliteração correta. Se o tradutor das Escrituras Sagradas tivesse transliterado os nomes dos profetas corretamente, hoje todos nós saberíamos qual realmente é a pronúncia do nome do Eterno, pois seu nome está contido no nome dos profetas. E nestes nomes apresentados aqui, seu nome está no final como Iás, Ishaial, Isaías, no hebraico, Ishaial, Elial, Elias, hebraico, Elial, Irmial, Jeremias, no hebraico, Irmial. Observe que o Y foi transliterado como I, e que até aqui o tradutor foi fiel na transliteração. Ishaial, Isaías, no hebraico, Ishaial. Elial, Elias, no hebraico, Elial. Irmial, Jeremias, no hebraico, Irmial. Observe que o H foi transliterado como A, e que, até aqui, o tradutor foi fiel na transliteração. Ishaial, Isaías, hebraico, Ishaial. Elial, Elias, hebraico, Elial. Irmial, Jeremias, hebraico, Irmial. Observe que agora o tradutor não foi fiel na transliteração do W, pois ele transliterou o W como S, sendo que a transliteração correta do W seria U, como em nomes como o Anderson ou o William. Se o tradutor tivesse transliterado corretamente o W para U, nós teríamos o nome do Eterno nos nomes dos profetas como Ial e não Iás, como hoje se encontram nas Escrituras Sagradas. Capítulo 2. Algumas provas e evidências do nome do Altíssimo. Como nós mostramos que o nome do Eterno é Ial, agora vamos às evidências e provas arqueológicas. Papiros aramaicos encontrados em Elefantina, datados do século V antes de Yausha. Os papiros elefantinos documentam a existência de um pequeno templo judeu em Elefantina, perto de Assuã, no Alto Egito. Essa comunidade judaica possuía seu próprio templo, a Ial. Agora veja, em livro de 1923, o papiro aramaico do V século antes de Yausha, página 20, de Arthur Cowley. Qual era o nome do Altíssimo a quem eles adoravam? Pelo contrário, eles dão a impressão de se orgulhar de ter um templo próprio. E como grandes devotos de Ial, nenhum outro Deus é mencionado na petição. Seriamente angustiados com a perda de oportunidades religiosas causadas por sua destruição.
pergaminho grego do livro de Levítico. Outra evidência é esta: um pergaminho grego da Septuaginta, com texto de Levítico escrito em um fragmento encontrado em Qumran, manuscritos do Mar Morto, classificados sob os nomes 4Q120. E, apesar de não ser a forma original e hebraica com U, serve como evidência, pois o grego não possui a letra U, e por isso aqui se utilizou a letra ômega, que representa um O longo. Joaquim, rei de Israel. O hebraico moderno o chama de Yehoiaquim ou Yehoiaquim. Em português, eles o chamam de Jeoaquim ou Joaquim, mas uma descoberta arqueológica revela, nos tablets babilônicos datados de 595 a.C., quando o povo de Israel estava cativo, que o seu nome não é Yehoiaquim, e sim Yalquim. Aqui também fica claro que, antes do hebraico arcaico ser corrompido pelos sinais maçoréticos, o nome do rei era Yalquim, ou também Yauiquim, com seu nome também trazendo o nome do Eterno, Iau, e não Ierro. O significado do seu nome é Iau, eleva. O nome do Pai está nos nomes dos profetas, em cumprimento do livro de Números, capítulo 6, versículo 27. O Eterno também disse que seu nome estaria no nome da cidade santa, conforme 1 Reis, capítulo 11, versículo 36. Ele também disse que a cidade que é chamada pelo seu nome, conforme Daniel, capítulo 9, versículos 18 e 19, a qual se chama no hebraico arcaico Yal-Shalom ou Yal-Shalem, e que significa Yal é paz. Ele também disse que seu nome estaria no seu povo, conforme o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 19. Também em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o qual conhecemos hoje como judeus, mas na verdade se chama Yaldim, pois Din significa povo. Portanto, Yaldim é igual a povo de Ial. Assim nós podemos claramente ver que o nome do Eterno é Ial. Um outro rei de Israel, a estrela de Teldã com Acasial. Em julho de 1993, o arqueólogo Avraham Byrne descobriu no sítio de Teldã, ao norte de Israel, um fragmento de uma estrela, um monumento de bálsamo preto, 32 por 32 centímetros, escrito por um dos inimigos de Israel, datando quase 3.000 anos atrás. E nessa inscrição encontram-se a palavra Casa de Dud, tornando-se assim a mais antiga evidência material encontrada mencionando o rei Davi. Com mais precisão, a inscrição foi datada no tempo do rei Azael, arameu que entrou na história bíblica como um dos mais brutais inimigos de Israel. Segundo Reis, capítulo 8, versículos de 7 a 15. A linha que contém a referência à casa de Davi, linha 9, está no contexto de matar os reis israelitas e Yaldim, judeus. Nas linhas 7 a 9, depois da reconstrução, lê-se: Eu matei Jorão, filho de Acabe,
rei de Israel, e matei Acasial, filho de Jeorão, rei da casa de Davi. Esta inscrição está em aramaico. A língua era usada na religião nessa época por causa das invasões sírias, mas o importante é a pronúncia do nome do Eterno 3.000 anos antes de Yahusha. E essa pronúncia era Ial. O nome do rei não era Acasias, e sim Acasial. Iaua, rei Jeú. Nesta inscrição, nós vemos o rei Jeú pagando tributos aos assírios. Aqui está escrito tributos de Iaua, filho de Unri. Seu nome aqui aparece como Iaua, que significa Ial é ele. O nome verdadeiro de Judá também é encontrado na arqueologia. Pesquise imagens de Judá na arqueologia e estarás a comprovar. Leia também os próximos capítulos. Capítulo 3. O verdadeiro nome do Altíssimo. Agora que nós apresentamos as provas arqueológicas sobre o nome do Eterno, nós vamos ver, através das Escrituras, que o nome do Eterno é Yahweh. E o primeiro passo para isso é entender que o nome do Eterno está nos nomes dos profetas, pois o próprio Eterno pediu para colocar seu nome nos nomes dos filhos de Israel, conforme o livro de Números, capítulo 6, versículo 27. Seu nome em hebraico, transliterado para o português, é YHWH e tem a pronúncia como Ial. Vejamos. O leitor deve ter observado que o nome do Eterno começa com YH. Estas duas letras no hebraico são Yud-He. E essas duas letras são transliteradas como IA. O HA, como consoante vocálica, deve ser transliterado como A do hebraico para o português. Por isso que a palavra aleluia termina com YA e A no final. E seu significado é louvado seja Yah. Yah, na verdade, é a abreviação do nome do Eterno, Ial. Veja como o nome do Eterno se encontra nos nomes dos profetas. Em alguns nomes dos profetas transliterados para o português, nós podemos ver que no final, ou também no começo dos seus nomes, está contido apenas 3 letras do nome do Eterno: Yud, He, Vav, YHW. Lembrando que o hebraico se lê da direita para a esquerda. Isha, Ial, Isaías. Elial, Elias. Irmial, Jeremias. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabes? Provérbios, capítulo 30, versículo 4. É normal um filho não saber o nome do seu próprio pai? Primeiro, o nome do Pai Eterno. Segundo, nome do Filho. Terceiro, nome do Espírito Santo. Quarto, paganismo. Em qual Bíblia? Quem é mais importante? O nosso Pai terrestre ou o nosso Pai celeste? Qual o nome do Pai celeste? Não sabes? Não vos julgo por isso, pois a pronúncia do nome do nosso Criador foi ocultada por quase 2 milênios. Pastores, líderes
teólogos e até estudantes da língua hebraica não sabem o nome do Criador. É óbvio que quase a totalidade dos cristãos também não saberão. Muitos dizem que nosso Criador tem muitos nomes ou que o nome é impronunciável. E isto não é verdade. Nosso Pai tem um único nome, como você, e tem pronúncia sim. Seus muitos nomes não são nomes, são títulos e nomes paganizados, traduzidos maliciosamente e alterados de forma que não condiz com o original. Nomes inventados desde o Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325 depois de Yahshua. Hoje chega a 72 nomes inventados para o Criador, multiplicado por 6.912 idiomas do mundo. Temos 497.664 nomes para um único Criador. Abre aspas. Quanta heresia, meus irmãos. Fecha aspas. Estávamos adormecidos, embriagados com o vinho, engano da Babilônia mãe, e as filhas, que são as denominações evangélicas que estão mais embriagadas ainda, debaixo de dízimos, doutrinas das trevas. Você ainda acha isso correto? Não é mais fácil aprender um único nome verdadeiro do Pai Eterno? Mas a partir de hoje, se você não sabia o nome do teu Pai Celeste, você saberá, com provas irrefutáveis e com muita simplicidade. Poderá invocar o seu nome e o nome do seu Filho amado, que também foi modificado em suas traduções. Até o Eu Sou, ou Eu Sou o que Sou, em Êxodo 3,14, foi acrescido e inventado para ocultar o verdadeiro nome do nosso Pai Eterno. Nome do Pai Eterno, Tetagrama. Iau é o nome do nosso Pai Eterno de forma original, escrito da direita para a esquerda com 4 letras hebraicas. YHWH, Iau, é o nome do nosso Pai Eterno de forma transliterada para nossas letras, escrito normalmente. Observe que no hebraico não existem vogais, o que torna sua pronúncia difícil. Esqueça nomes falsos, como Yahweh, Javé, Jeová e etc. Não confunda a pronúncia do nome do Eterno, que é Iau, com Iaô. Iaô é um nome que Satanás tem lançado de gnosticismos e outras seitas, justamente para confundir quem não tem discernimento espiritual do Pai. Segundo, nome do Filho unigênito do Pai. Em Números 6:27 diz assim: porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. A ordem do Eterno era colocar seu nome em cada filho de Israel. Por exemplo, temos no original os seguintes nomes: Irmial, Jeremias, que significa exaltado é Iau. Ishaial, Isaías, é igual a salvação de Iau. Alial, Elias, é igual o Altíssimo é Iau. Netaniel, Natanael, é igual enviado por Iau. Matitial, Mateus, é igual a presente de Iau. Temos aí alguns nomes de alguns profetas e o nome de um dos 12 apóstolos, mas o nome do Filho do Criador foi roubado, pois Jesus não tem o nome do Pai, Iau. Então este nome está adulterado, mas é para se cumprir aquela profecia em Jeremias: eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matador,
porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Se os filhos de Israel levam o nome do Pai Eterno, Yahweh, por que o seu filho amado não levaria também o nome do Pai Eterno, Yahweh? Lembrando ainda que veio um anjo de Yahweh para Mariam, com um nome que deveria ser posto no menino. E este nome não era Jesus, pois Jesus é um nome mal traduzido para o português, pois a letra J só foi introduzida no português depois dos 1500 anos depois de Yahusha. E no aramaico não existe a letra J, e no grego também não. E nome não se traduz, justamente por não ser possível fazê-lo corretamente. Como você traduziria seu nome para o japonês, para o russo, depois para o aramaico, grego e etc? Profecia que foi cumprida. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Irmial, Jeremias 11:19. A letra J não existe no hebraico, aramaico e no latim. A letra J foi inventada em 1517 por Pierre de la Ramée. Confira em João 19, versículos 19 e 20. O nome que é sobre todo nome não pode ser substituído. O nome que é sobre todo nome pode ser substituído pelo que você acha no seu coração? Irmial, Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Yahweh, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. O meu povo saberá o meu nome. Isaías, capítulo 52, versículos 5 e 6. Então temerão o nome de Yahweh. Isaías 59, 19. Yahweh será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só soberano, e um será o seu nome. Zacarias 14, 9. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou Yahweh, o santo em Israel, conforme Ishacal, Ezequiel, capítulo 39, versículo 7. O nome Jesus é falso? Vou lhes mostrar que é, conforme as Escrituras Sagradas. Deus, Senhor, Jeová e Jesus constam nas Bíblias dos cristãos, mas esses nomes não se encaixam em várias passagens bíblicas do próprio cristianismo. Números capítulo 6, versículo 27. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Você conhece alguém em Israel que no final do seu nome termina com Deus, Senhor ou Jeová? Exemplos: Benjamim, Deus? Benjamim, Jeová? Ou Benjamim, Senhor? Não, né? Então esqueça. Vale lembrar que em Israel não existe ninguém que o seu nome leva a letra J, porque lá a letra J não existe. Portanto, não se encaixa no genuíno. Hebreus, capítulo 1, versículo 4.
feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. No trono, apenas o Filho herdou. Em Provérbios, capítulo 30, versículo 4, foi feita uma pergunta há 2.700 anos atrás. Quem amarrou o mar numa túnica? Quem fixou os limites do orbe? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? O nome do Eterno é Yahweh. Este nome aparece mais de 6.826 vezes nas escrituras hebraicas. Mas ele foi tirado das nossas traduções e no seu lugar eles colocaram a palavra Senhor, que significa Baal. No lugar do título Al, que significa Criador, eles colocaram Deus, que tem origem em Zeus. Portanto, Deus é igual a Zeus. As primeiras Bíblias do Vaticano diziam: no princípio criou Zeus o céu e a terra. As Escrituras nos mostram que a salvação vem por invocar o nome do Eterno, conforme Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32. Por isso, os homens usados por Satanás tiraram o nome do Eterno de todas as traduções e, em seu lugar, colocaram o nome de ídolos. Eles também mudaram todos os nomes que traziam o seu nome, até mesmo o nome do Filho do Eterno foi mudado para Jesus. E isto foi feito para esconder o nome do Eterno que está em seu nome, pois o Filho herdou o nome do seu Pai em seu nome. O Pai se chama Yahweh e o Filho se chama Yahusha. É fácil ver o nome do Pai no nome do Filho, por isso o nome do Filho foi mudado. Eles mudaram o nome da cidade santa para Jerusalém. Seu nome é Yahushalã. No nome da cidade é fácil ver o nome do Eterno, Yahweh. O próprio Eterno disse: a cidade que é chamada pelo meu nome. Daniel capítulo 9, versículos 18 e 19. 1 Reis capítulo 11, versículo 36. Eles mudaram o nome do povo do Eterno para judeus. E isto para esconder o nome do Eterno, pois as Escrituras dizem: o povo que é chamado pelo meu nome. Daniel 9, 18 e 19. O nome deles não é judeus, e sim Yaldim. Dim significa povo, e Yaldim significa povo de Yal. Jeremias chegou a dizer: eu tenho prazer em ser chamado pelo seu nome. Irmial, capítulo 15, versículo 16. Pois o nome dele não é Jeremias, e sim Irmial. Assim fica claro que o nome do Eterno e do seu Filho foi escondido da humanidade. Irmial, capítulo 11, versículo 19, e Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Ele foi escondido para as pessoas não obterem a salvação, pois se diz que somente aqueles que invocarem o nome do Eterno serão salvos. Atos, capítulo 10, versículo 9. Não existe salvação em nenhum outro nome, e não nomes, debaixo do céu. Atos, capítulo 4, versículo 12. Do céu de Roma, do céu da África, do céu da Grécia, do céu do Brasil e etc. Portanto, você que agora tem em mãos as Escrituras que trazem o nome do Eterno e do seu Filho, seja um portador da salvação como os apóstolos foram. Atos capítulo 13, versículo 47. Eles eram portadores da salvação, porque eles levavam o nome que salva. Porque eles levavam o nome que salva. Você é um vaso escolhido para levar o meu nome, e não nomes, disse Yahusha. Atos capítulo 9, versículo 15. Hoje as pessoas podem serem salvas
invocando o nome do Eterno na pessoa do seu filho, Yahshua. Por isso está escrito: mas como poderiam invocar aquele de quem não ouviram falar? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito: são maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias, mas não obedeceram ao Evangelho. Diz com efeito Isaías: Iau, quem acreditou em nossa pregação? A quem foi revelado o braço de Iau? Assim fica claro, nem todos vão crer no verdadeiro Salvador, Yahshua. Este é o braço de Iau. Por isso se diz: ninguém pode colocar outro fundamento, nome, além do que já está colocado, Yahshua ou Mashiach, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Capítulo 4. Os nomes que herdaram o nome do Altíssimo. Agora que mostramos para o leitor que o nome do Eterno é Yahweh e que este nome está nos nomes dos profetas, quero mais uma vez mostrar para o leitor alguns nomes que trazem em si o nome do Eterno Yahweh. As Escrituras dizem: a cidade que é chamada pelo meu nome. Daniel, capítulo 9, versículo 19. Hoje, muitos a conhecem como Jerusalém, mas seu nome original é Yahushalan, que significa Yahweh é paz. Aqui nós podemos ver que o nome de Yahweh está no nome da sua cidade. O nome do Eterno também se encontra no nome do seu povo, pois as Escrituras dizem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, segundo Crônicas 7,14, Daniel 9,19. O que a maioria dos cristãos não sabem é que este povo representa os Yaldim, e o nome deles não é judeus, e sim Yaldim. Yaldim no hebraico se lê da direita para a esquerda. Din no hebraico significa povo, e Yaldim significa povo de Yau. Portanto, o nome de Yau está também em seu povo. João, seu nome no hebraico é Yaocanã, que significa Yau é gracioso. Joaquim, seu nome no hebraico é Yauquim, ou Yauquim, que significa Yau exalta. Mateus, seu nome no hebraico é Matitial, que significa presente de Yau. O ministro de Israel, hoje em nossos dias, se chama Benjamim Nataniel, que significa filho da mão direita, enviado de Yau. Nota: na língua hebraica não existe a letra J. Vejamos agora alguns exemplos de nomes originais e próprios de pessoas. São os filhos de Israel. Estes carregam o nome verdadeiro do Criador nos seus nomes, mas que, erroneamente, propositalmente, traduzidos para com isso, ocultar o verdadeiro nome do Altíssimo, Criador de toda a existência. Iau mudaram para Deus, Senhor. Yahshua mudaram para Jesus. Yaldim mudaram para judeus. Yahushalan mudaram para Jerusalém. Matitial mudaram para Mateus. Irmial mudaram para Jeremias. Alial mudaram para Elias. O que a gente faz com este capítulo e este versículo de Números, capítulo 6, versículo 27? Porão assim o meu nome sobre os filhos de Israel,
e eu os abençoarei. Irmial, Alial, Ialcanã, Ishaial, são vários os nomes que estão contidos no nome de Ial. Os animais louvam o nome de Ial. Em Salmos 148, nós aprendemos que as crianças de peito, e isso também foi citado pelo Machia em Mateus capítulo 21, versículo 16. E até mesmo os animais louvam o nome de Ial. Basta olharmos, por exemplo, o leão, o lobo e o gato. Capítulo 5. A origem do nome Jeová e Yehoshua. Jeová. Tudo começou com o nome Jeová, que no português ficou Jeová. A origem do nome Jeová é corrupta, pois vem de um ídolo. Vejamos a origem de tudo. Havia um ídolo em Israel, que era adorado como Adonis. E este ídolo se originou a palavra Adonai, que significa Senhor. O nome Jeová se originou deste ídolo. Vejamos como tudo começou. Adonis é igual a ídolo. Adonai é igual a Senhor. Ial, este é o nome do Eterno no hebraico arcaico, transliterado para o português nas letras Y, Yad, H, Ra, W, Ual, H, Ra, conforme o hebraico mais antigo. Yahová. Eles colocaram as vogais de Adonai no nome do Eterno. E Jeová. Depois trocaram o A pelo E, e o nome ficou Jeová. No português, eles trocaram o Y pelo J e o W pelo V, e o nome ficou Jeová. Este é o nome que eles deram para o Eterno. Os próprios rabinos dizem que colocaram as vogais do nome Adonai no tetagrama para criar o nome Jeová. E Yehoshua, o nome que eles criaram para o filho em hebraico moderno é Yehoshua ou Yeshua. O nome Yehoshua vem do nome Yehová. Repare que eles pegaram o início do nome Jeová e colocaram o prefixo Shua, formando assim o nome Yehoshua e criando assim um nome falso para o Salvador. Que a benevolência do Eterno Yahweh esteja presente em cada momento de nossas vidas. Confira também os próximos capítulos. Capítulo 6. O verdadeiro nome do Filho do Eterno. Agora que nós aprendemos o verdadeiro nome do Eterno, nós vamos aprender o verdadeiro nome do seu Filho. As Escrituras nos mostram que o Eterno pediu para colocar seu nome nos filhos de Israel, para que ele pudesse abençoá-lo. Número 6, 27. Seu povo e sua cidade também levam o seu nome. Daniel 9, 19. Assim fica claro que o nome do Filho do Eterno também leva o seu nome, pois o nome do Filho do Eterno foi escolhido pelo próprio Eterno. Lucas 1, 31, 2, 21.
As Escrituras nos mostram que o Filho herdou o nome que está acima de todos os nomes, Hebreus 1:4. Ou seja, o nome do Filho é um nome teofórico. O que é um nome teofórico? Um nome teofórico é um nome que traz o nome, alguma referência ao Criador. No caso aqui, o nome do Filho traz em si o nome do próprio Criador, Iau, pois seu nome é Iauxa. Iauxa, uma maneira fácil para sabermos qual é o nome verdadeiro do Filho do Eterno. É simplesmente fazer a junção do nome do Eterno com a palavra salvação, pois as Escrituras nos mostram que o nome do Filho tem significado de salvação, Mateus 1:21. A palavra salvação no hebraico é Shá, da raiz Isha, também chamado de Iasha. Então, basta juntarmos o nome do Eterno com a palavra Shá e nós temos o nome Iausha, que significa Iau é a salvação ou Iau salva. Este é o nome do Filho do Eterno. Em hebraico, repare que seu nome contém o nome do Eterno. 3 letras do nome do Eterno aparecem em seu nome. Essas letras estão de amarelo. O nome do Eterno, Iau, se encontra no nome do seu filho, Iausha. Capítulo 7. A origem do nome Jesus, o nome de blasfêmia. O nome Jesus não tem origem no nome de Iausha. Na verdade, este nome Jesus não tem nada a ver com o verdadeiro nome do Filho do Eterno. Este nome Jesus é um nome falso que se originou de um outro nome que já tinha sido falsificado, Yeshua. Vejamos o que os tradutores corruptos fizeram. Eles sabiam que o nome do Filho do Eterno era Iausha, que no hebraico se escreve assim. Os tradutores tiraram 2 letras do nome do Eterno deste nome, estas que estão em amarelo, Ai e Vav, e o nome ficou assim. Esta letra em amarelo, Vav, foi acrescentada neste nome entre as letras Shin e Ain. Então o nome do Filho do Eterno, Iausha, passou a ser pronunciado como Yeshua e sem sinais massoréticos, Yeshua. Aqui está a falsificação do nome verdadeiro do Filho do Eterno. Eles tiraram o nome do Pai do nome do seu Filho e aceitaram este nome falso, Yeshua, como verdadeiro, e foi deste nome que se originou o nome Jesus, pois os tradutores pegaram o nome Yeshua, que já era falso, e traduziram para o grego, e no grego eles colocaram este nome como Iezoá. Este nome está na versão grega Septuaginta, e na nossa Bíblia Almeida ele aparece como Jesuá, Neemias 7:7, Esdras 3:2. No latim, os tradutores traduziram este nome como Jesus. Eles resolveram tirar a letra A no final e colocar a letra S no seu lugar. Desta forma, a blasfêmia contra o Filho do Eterno estava completa, pois no latim o significado do nome Jesus é isto é porco, ou seja, porco. Muitos líderes dizem que a letra A só entrou no lugar da letra S para que o nome não soasse como feminino no grego,
Mas isto é uma grande enganação, pois no grego o nome já havia sido traduzido como Iesuá. Por isso, na versão Almeida, ele aparece como Jesuá, Neemias 7:7. A finalidade dos perseguidores do nome do Mashiach era blasfemar, por isso escolheram esse nome para o Salvador, uma mulher. Abre aspas, Igreja Católica, fecha aspas, montada numa besta, abre aspas, Império Romano, fecha aspas, cheia de nomes de blasfêmia. Apocalipse 17:3. Capítulo 8. A mulher montada em uma besta cheia de nomes blasfemos. Em Apocalipse 17:3, vemos uma mulher montada em uma besta e cheia de nomes de blasfêmia. Esta mulher é a Igreja Católica. A besta aqui é o Império Romano. Os nomes de blasfêmia são Deus, que vem de Zeus, Senhor, que significa Baal, Jesus, que significa isto é porco, etc. A Igreja Católica é quem leva estes nomes de blasfêmia. O Jezareno endemoniado e o nome de Jesus. A história do rapaz endemoniado de quem Yahushua expulsou os demônios nos revela algo tremendo sobre o nome de Jesus. Lucas 8:26. Este rapaz representa a nação de Israel, que estava escravizada por Roma. Quando Yahushua veio a este mundo, Israel, estava sendo subjugado pelo Império Romano. E certa vez, Yahushua estava passando pela terra dos Gesarenos e encontrou com um rapaz endemoniado. E ao perguntar seu nome, a resposta foi: meu nome é Legião. Ele se identificou com as legiões romanas que estavam naquele território, pois Roma era quem levava este nome. Legião, cada legião tinha 6.000 soldados. Então, Yahushua deu uma ordem para que os demônios deixassem aquele jovem, mas os demônios pediram a Yahushua que os mandassem para a manada de porcos que ali pastavam. Yahushua permitiu isso, para que hoje nos fosse revelado essa mensagem. Os demônios legião entraram nos porcos, e a legião levou os porcos até o mar, e ali eles morreram afogados. É aqui agora que entra a questão da revelação do nome de Jesus. Como nós vimos, o nome Jesus no latim é Iesus, que significa isto é porco. E como foi mostrado, quem leva este nome é Roma, através da Igreja Romana. Assim fica claro. Os demônios se identificaram com Roma ao afirmar que seu nome era Legião, tornando-se um com Roma, para subjugar Israel. Moral da história: os demônios levando o porco até as águas significava Roma, levando o nome Jesus até os povos, multidões, nações e línguas. É por isso que se diz: a mulher, Igreja Romana, está assentada sobre muitas águas. Apocalipse 17:1. E essas águas são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17:15. Isto é, para onde ela levou o porco? Jesus. O porco foi levado para as águas, povos, multidões, nações e línguas, por meio da Igreja Romana. Portanto, meu querido leitor, nada está escrito por acaso nas Escrituras. Tudo tem um propósito e um significado. Neste caso aqui, foi para nos mostrar a escravidão de Israel,
por Roma e nos revelar quem é que leva este nome de blasfêmia. Jesus por até as nações. Capítulo 9. O pequeno chifre e o nome Jesus. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 9, nós vemos um pequeno chifre que muitos pensam se tratar de Antíoco Epifânio. Mas este pequeno chifre não é Antíoco Epifânio, e sim Roma. Aqui nos fala do surgimento de Roma como potência. Primeiro, o pequeno chifre, abre aspas, Roma, fecha aspas, foi para o sul, abre aspas, Daniel 8, 9, fecha aspas. Roma foi para o sul, combateu os gregos da Guerra Pírrica em 280 antes do Mashiach, pois o reino da Grécia de Alexandre o Grande ainda sobrevivia nas mãos dos seus generais. Mas em 280 antes do Mashiach, Roma derrotou a Magna Grécia. Depois o pequeno chifre foi para o Oriente guerrear com os Cartagos em 264 antes do Mashiach. E por fim, Roma foi para a Terra do Esplendor e Al-Shalam em 63 após o Mashiach. Em Daniel 8:10 diz que Roma lançou por terra as estrelas do céu e as calçou debaixo dos pés. As estrelas aqui são os crentes servos de Alcha que foram mortos pelos imperadores romanos. Eles foram jogados para os leões na arena e foram mortos de várias formas por Roma. Por fim, o pequeno chifre, abre aspas, Roma, fecha aspas, levantou contra o príncipe dos exércitos e dele tirou o seu sacrifício perpétuo e no seu lugar colocou a iniquidade, abre aspas, a abominação da desolação, fecha aspas. É aqui que entra o nome Jesus. Roma levantou contra o príncipe Alcha e procurou anular o sacrifício que ele fez por nós ao Eterno. Mas como ela fez isso? Roma simplesmente trocou o nome Yahshua, que representa o Cordeiro do Eterno, pelo nome Jesus, que significa porco. O nome Jesus nessa passagem é o Deus porco que substituiu o lugar de Yahshua na igreja. Por isso se diz que o pequeno chifre Roma derrubou por terra a verdade, Daniel 8:12. Mas qual verdade? A verdade que Yahshua, o Cordeiro de Yah, é o único mediador entre o Criador e os homens. 1 Timóteo 2:4. Eles tiraram Yahshua como mediador e colocaram Jesus, o Deus porco. É por isso que se diz que o templo igreja precisará ser purificado. Daniel 8:13. O nome Yahshua nos purifica, pois ele é o Cordeiro de Yah. Jeremias 11:19, Apocalipse 14:1. Mas o nome Jesus mancha a igreja, pois significa porco. Infelizmente a igreja está manchada com este ídolo, com este Deus porco de Roma. Capítulo 10. Ninguém pode colocar outro fundamento. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11, o apóstolo Shaul, Paulo, disse: segundo a graça que o Criador me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, e outro constrói por cima dele, mas cada um vê como constrói.
Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diferente do que já foi colocado, Yahshua ou Mashiach. Portanto, aqui fica claro, o Eterno não aceita outro nome como fundamento para a igreja. O fundamento aqui é o nome verdadeiro de Yahshua. Shaul havia iniciado uma igreja na cidade de Coríntios com o nome de Yahshua. A igreja é o templo de Yahweh e o nome de Yahshua é o fundamento no qual a igreja é edificada. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Os coríntios estavam querendo iniciar uma igreja com o nome de Paulo, outra com o nome de Apolo e outra com o nome de Cefas, Pedro. Então Shaul, usado pelo Espírito Santo, disse que eles estavam lançando outros fundamentos, nomes, e que o Eterno não aceitava outro nome como fundamento, a não ser o único nome que ele escolheu para o seu filho. Por isso Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está colocado. 1 Coríntios 3, 11. Por que Paulo disse que o fundamento já estava colocado? Simplesmente porque o fundamento é o nome que o Eterno escolheu para o seu filho, Yahshua ou Mashiach. 1 Coríntios 3, 11. Não foi Mariã quem escolheu o nome para o Salvador, foi o próprio Eterno. Lucas 1:31 e Lucas 2:21. Então Yahweh não vai aceitar outro nome como fundamento para a igreja que não seja Yahshua ou Mashiach. Portanto, o nome Jesus caiu por terra. Não adianta o crente fazer uma obra em cima de um fundamento falso, criado pelos homens, pois no final sua obra não vai ser considerada nem mesmo como madeira, palha e feno. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 e 14. Porque para sua obra ser considerada como madeira, palha e feno, ela teria que ser feita em cima do verdadeiro fundamento. 1 Coríntios 3, 13. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos avisamos nós expressamente que não ensinássemos neste nome? E eis que enchestes Yahushalã dessa vossa doutrina? E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Yahweh do que aos homens. O Criador de nossos pais ressuscitou a Yahshua, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 15. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Yahushalã é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Yahshua. Está bem claro que os nomes foram escondidos pelos sacerdotes da época. Os religiosos de hoje, que fazem cursos e cursos e se acham aptos a ensinar as Escrituras. Pior de tudo são as pessoas acreditarem nesses comerciantes. O Salvador chamou os humildes para levar a sua palavra, não os doutores da época. Ele chamou pescadores e letrados. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores,
a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Yahshua. Está bem claro aí que não existe outro nome além do nome do Salvador que possamos ser salvos, porque o nome do Filho contém o nome do Pai, e ambos os nomes têm significados. Pai é Yahweh, Altíssimo. Filho, Yahshua, que é igual a salvação. Portanto, o nome do Filho significa Yahweh salva. Os líderes religiosos estão fazendo vocês invocarem vários nomes, porém nenhum salva. Aí muitos dizem: mas o Eterno sabe do meu coração. Sabe sim, ele sabe, mas ele quer ser chamado pelo nome dele. Invocar outros nomes é adultério, é prostituição. Apocalipse capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras. Eu destruirei com morte os seus filhos, e que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Só vai subir no livramento aqueles que conhecem e estão invocando os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Apocalipse 14:1. E olhei, e eis que estava um cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas estavam escritos o nome dele e o nome do seu pai. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Yahweh e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono do Criador. Além dos nomes, ele tem o conhecimento de que não se deve frequentar denominações evangélicas como católicas, e não invocam o nome dos ídolos, Deus, Senhor, Jesus, Jeová, Javé e etc. Não devemos edificar com madeira, palha e feno, mas sim com prata, ouro e pedras preciosas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13. Mas temos que averiguar se estamos construindo em cima do fundamento verdadeiro, Yahshua ou Mashiach. Portanto, meu querido leitor, não podemos aceitar outro que não seja aquele escolhido pelo Eterno Yahweh, Yahshua ou Mashiach, que eternamente assim